Blessing to be together in these days. É uma bênção maravilhosa podermos nos reunir nesses dias. And I believe every time we're together, the highlight of our time Toda vez que nos reunimos, o foco principal is when we're able to share the Lord's table together. quando nós podemos compartilhar juntos a mesa do Senhor. Esse é o ponto principal. That wonderful testimony of His love, O seu testemunho maravilhoso do seu amor. how He has taken ones from every tribe and tongue and nation and made us one in Christ. Como Ele tomou todos aqueles de diferentes tribos, povos e nações e os fez um em Cristo. We take that table and we join with ones throughout the earth in a similar way of remembering our Lord. Então participamos dessa mesa juntamente com todos aqueles que foram comprados pelo Senhor ao redor de todo mundo. And this morning I was very touched by the unity that we have in Christ. E nessa manhã eu fui bastante tocado pela unidade que nós temos em Cristo. In Richmond, where we live, on Saturday night, the brother who is going to be doing the opening emails out the verses that he would share. Em Richmond, o que nós fazemos lá, aquele irmão que vai compartilhar na ceia, no sábado à noite, ele nos passa um e-mail nos dizendo os versículos que ele irá compartilhar. In this way, the brothers and sisters, as they come to the table, they can prepare beforehand by meditating upon the verses. É uma maneira que os irmãos e irmãs têm de se prepararem com antecedência ao se chegarem à mesa. So we received an email last night, Então, na noite passada, nós recebemos um e-mail lá de Richmond. and I believe the brother that shared at the table this morning must have had the same email. E eu creio que esse e-mail foi mandado também para o Lennon, o mesmo irmão que compartilhou aqui nessa manhã. It was the same verses from Matthew 28. Foram os mesmos versículos de Mateus 28. We have one Lord. Nós temos um Senhor. We have one head. Nós temos um cabeça. Whether we're in Richmond or we're here, Seja em Richmond ou seja aqui em Lauro de He Freitas. has one heart. Ele tem um só It's coração. those little things are precious testimonies of us to the reality of our Lord. São essas pequenas coisas que são tão preciosas com relação ao testemunho que temos do nosso Senhor. Sometimes when things become very difficult, Algumas vezes quando as coisas se tornam bastante difíceis, and we can start to wonder what's going on. nós ficamos assim maravilhados. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Are we really just here all by ourselves? Nós estamos aqui por nós mesmos? Are we really connected with ones? Ou nós estamos realmente conectados com Ele? It's the little ways our Lord works that shows us the testimony of the oneness we have in Him. São nas pequenas coisas que o Senhor nos mostra a maravilhosa unidade que nós temos nele. What a good Lord we have. Que Senhor maravilhoso e bom que nós temos. Let's turn again this morning to 2 Corinthians 11. Vamos abrir mais uma vez nessa manhã em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Corinthians 11 verses 2 and 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3. You know, Paul has a very special relationship with these brethren in Corinth. Paulo tinha um relacionamento especial com esses irmãos ali em Corinto. He spent much time among them. Ele gastou tanto tempo no meio deles. Our brother shared last night some of the challenges that they were facing and the problems they had. E o irmão compartilhou noite passada conosco alguns dos desafios que eles tinham lá no meio deles. Because of the relationship that Paul had with them, he was able to open his heart. Mas por causa do relacionamento que Paulo tinha com eles, ele era capaz de abrir a eles o seu coração. And as we read in 11 verses 2 and 3, Então, capítulo 11, versículos 2 e 3. for I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, and that to Christ. I might present you as a pure virgin, but I am afraid, lest as the serpent deceived Eve by the craftiness of your minds, you should be led astray from that simplicity and purity of devotion to Christ. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Paul is reminding these ones that when they were saved, Paulo está lembrando a esses de Corinto que quando eles foram salvos, they were saved with a purpose, eles foram salvos com propósito. that they had been betrothed to the Christ. Para que ele... what did you say? They had been betrothed. I didn't. They had been engaged to Christ. Para que eles se juntassem a Cristo. And that they were in this process of being made ready. E nesse processo eles estivessem preparados, He prontos. was really refocusing them. Então Paulo está acertando o foco deles. Because oftentimes in the midst of our life, Porque com frequência no meio da nossa vida, our eyes are upon all of our os problems, nossos olhos são colocados sobre todos os problemas, all the circumstances of sobre life. todas as circunstâncias ao redor de nós. And what's the answer to each and every one of
of those E qual é a problems? resposta para cada uma dos nossos problemas? It's Christ. É Cristo, Looking off unto Him. olhando para Ele. Whenever we have a situation, Quando quer que seja que tivermos qualquer situação, there's that simple answer of looking back to Christ. há apenas uma resposta, e é que nos voltemos para Cristo. And Paul was jealous for them. Então Paulo tem esse zelo por eles. Sometimes this word jealous can make us feel uncomfortable. Algumas vezes essa palavra zelo ou ciúme pode nos fazer sentir In desconfortáveis. general, sometimes we think jealous is a negative word. Muitas vezes pensamos nessa palavra ciúme, na nossa foi traduzido zelo como algo negativo, ciúme. But it really all just depends upon the context of when it's being used. Mas depende no contexto no qual essa palavra ciúme for usada. Most of the time when we're jealous, Muitas vezes quando temos ciúme, we're jealous of something. nós temos ciúme de alguma coisa. You're jealous of that brother's new shirt. Você tem o ciúme daquela camisa lá que o irmão está usando, um You're exemplo. jealous of that sister's hairdo. Você tem ciúme daquele cabelo, do jeito que aquela irmã conseguiu arrumar. It's because you want it. É porque você quer a You mesma want to coisa. possess it. Você quer possuir aquilo lá. But this is not jealous of something. Mas isso aqui não é ciúme de alguma coisa. Paul was jealous for them. Paulo tem ciúme por eles. It was a jealousy for the Lord to be formed in them. Ele tem o ciúme para que Cristo seja formado dentro So dele. jealousy can be a negative, Então sim, ciúme pode ser algo negativo, but in the Lord it can be a positive. mas no Senhor pode ser algo positivo. And so Paul, in a way, he's desiring that they would return to that simplicity they have in Christ. Então o desejo de Paulo, o ciúme dele é que eles possam retornar à simplicidade de And Cristo. he uses an interesting word E here. ele usa uma palavra interessante aqui. He desires that they would be a pure virgin. Ele deseja apresentá-los a Cristo como uma virgem pura. At first that sounds strange. Primeiramente, isso nos soa estranho. How can you have an impure virgin? Como é que você pode ter uma virgem impura? Virgin is not a relative term. Virgem não é um termo relativo, It's an absolute term. é um termo absoluto. Either you're Virgem. a virgin Se tem uma virgem, or you're not a virgin. ou você não tem uma virgem. But he wants a pure virgin. Mas ele quer uma virgem pura. And what I think Paul is sharing O here, que eu penso que Paulo está with compartilhando this aqui, extra emphasis, e ele está dando uma ênfase extra, is not so much just the physical outward acts, não é tanto atos e manifestações externas, but he's looking for the purity of heart within. mas ele busca neles a pureza interior de coração. Because the Lord is always interested in our hearts. Porque o Senhor sempre olha para o nosso coração. He's interested in life within us. Ele quer olhar para a vida que está dentro de nós. And this is what Paul is reminding E é them isso que Paulo está lembrando os irmãos de Corinto. of, that they could really stay in that place of simplicity. Para que eles ficassem, permanecessem naquele lugar de simplicidade. As we've been sharing together, the first day we shared on this matter of being made ready, No primeiro dia que compartilhamos, falamos dessa questão de estarmos prontos, being prepared. estarmos preparados. And why are we to be prepared? E por que devemos estar preparados? Because at any moment our Lord could return. Porque a qualquer momento o Senhor pode We retornar. don't know when, Nós não sabemos quando, but He calls us to be ready, mas Ele nos chama para estarmos prontos, that we could be those that welcome Him. para que sejamos aqueles que lhe darão as boas-vindas. And He would be saying to us, "Well done, E good and ele, faithful então, servant." e ele então quer nos dizer aquelas palavras: bem feito está, servo bom e fiel. And as He's calling us to be prepared, Então ele nos chama a estarmos preparados. when does He train us to be prepared? E ele nos chama, mas quando ele nos treina a estarmos preparados? We saw the when is daily. Nós vemos então que é diariamente. Every day He trains us. A cada dia, todo dia o Senhor nos Day treina. in, day out. Dia após dia. Every day when we wake up, Todo dia quando we levantamos have pela a new manhã, opportunity to learn of Him. nós temos essa nova oportunidade de aprendermos And dele. praise God, at the end of the E day, graças a Deus que no final do dia, if we haven't really lived for Him, and se we've nós, sinned, se nós realmente vivemos aquele dia para Ele, we can have that blood of the Lamb afresh to cleanse us and give us a hope for tomorrow. e se pecamos durante o dia, temos aquele sangue que nos purifica e nos limpa para o dia de amanhã. So when He trains us is every day. Então o treinamento dele é todo dia, o dia todo. Then how does He train us? Mas agora a pergunta: como ele nos He treina? has a simple formula for this too. Ele tem uma maneira simples, uma simples fórmula de He fazê-lo. doesn't tell us, okay, you go do this, you make yourself ready. Ele não diz assim para nós: não, vai lá e faz isso e assim você vai ficar pronto por He você says, mesmo. follow me, Não, ele fala: me siga and I will make you ready. e eu
farei que você esteja pronto. Follow me. Me siga. I'll make you a fisherman. Eu farei de você um pescador de homens. Follow me. Me siga. I'll make you a E disciple. eu farei de você o meu discípulo. Follow me. Siga-me. I make you a shepherd. E eu farei de você um We pastor. see this all occurring in Peter's life. Nós vemos todas essas coisas acontecendo na vida de Pedro. Again, so there's a simplicity to this. Novamente, nisto há em si mesmo uma Whether simplicidade. we're just starting to walk with the Lord, Se começamos a andar com o Senhor, or we've been walking for many years, se começamos a andar agora ou se já temos andado com Ele por muitos anos, He calls us to simply follow Him. Ele simplesmente faz o mesmo chamado, me segue. And as we are those that are made ready, Então, para sermos aqueles que se preparam, que estão prontos, what is the testimony of those made ready? qual é o testemunho daqueles que estão prontos? And that's what we'd like to consider this morning. É isso que queremos compartilhar nessa manhã. So let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we are so thankful that we were able to join with ones throughout this earth at your table. Senhor, somos gratos a Ti porque já tivemos a oportunidade de nos juntarmos com todos os santos ao redor desse mundo essa manhã. Lord, you look upon this table, it's just some bread and Senhor, a cup. quando olhamos para essa mesa, vemos o pão, o cálice, It really doesn't say much e pode não dizer muito if we don't know you. se nós não Te conhecemos. But Lord, when we know you, Mas, Senhor, quando Te conhecemos, it speaks voluminous words. fala a nós palavras volumosas, More words than we have. mais palavras do que nós temos. Every time we gather together around your table, we try to express our love for you. Toda vez que nos reunimos contigo ao redor da Tua mesa, tentamos expressar palavras de amor a Ti. And we always feel like we haven't done that enough. Mas sempre sentimos que não fizemos ou dissemos o suficiente. Lord, we're so thankful that you have called us unto Senhor, yourself. mas somos tão gratos que o Senhor nos chamou para Ti mesmo. We're thankful for the fullness of that provision we have in E Te Christ. agradecemos pela plenitude da provisão que temos em Cristo. And Lord, just as you spoke to us, just as you met us at that table, Senhor, e como o Senhor nos falou, o Senhor armou para nós essa mesa. we want to have our hearts open to you now as we come to your word. Nós queremos, da mesma maneira, ter corações abertos para Ti agora diante da Tua palavra. But that you would be able to speak to us. Que o Senhor seja capaz, tenha liberdade de nos falar. We know this is the last meeting. Sabemos que essa é a última We're reunião. looking for you to sum up things in your Son. E olhamos para Ti para que o Senhor possa trazer uma conclusão Lord, do Seu Filho. help us not to be distracted by what might be going on this afternoon or tomorrow. Ajuda-nos a não nos distrairmos das coisas que acontecerão nessa semana, ou nos preocuparmos com amanhã. Lord, we want to focus upon you at this moment Nós queremos focar em Ti neste momento. and allow you to speak to E us. permitir assim que o Senhor fale conosco. In thy name we pray. No Teu nome nós oramos. Amém. I'd like for us to turn this morning to Revelation. Vamos abrir nessa manhã em Apocalipse. If we look at Revelation chapter 3, Vamos começar em Apocalipse capítulo 3. we know in Revelation 2 and 3 the Lord was addressing the 7 churches of Asia. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, o Senhor manda cartas às igrejas da Ásia. There was a call to each of the churches. Há um chamamento para cada uma daquelas igrejas. As we look at Revelation 3 verses 21 and 22, Então vamos olhar em Apocalipse 3, versículos 21 e this was 22. the call to that church at E Laodicea. aqui é um chamamento para a igreja de Laodiceia, But it's also a call to mas us. também é um chamamento para nós. Just as if the Holy Spirit was speaking in those days, Como exatamente o Espírito Santo falou naqueles He dias, speaks to us in this day. no dia de hoje ele também nos fala. Revelation 3:21. Apocalipse 3, 21. He who overcomes, I will grant him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Then if we turn to Revelation chapter 12, E agora Apocalipse capítulo 12. we actually have here in Revelation 12 Na verdade, o que temos aqui em Apocalipse 12 the testimony of those that were made ready, é o testemunho daqueles que estavam the prontos, testimony of those that were prepared. aqueles que estavam preparados. We'll read verses 10 and 11. Então vamos ler o capítulo 12, 10 e 11. And I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and power and kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them before our God day and night. And they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony, and they did not love their life even to death.
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o rei do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. As we shared, the more we hear of our Lord's return, Como dissemos anteriormente, quanto mais ouvimos da volta do Senhor, the more we hear of this phrase to be ready, to be on the alert, to be prepared. mais ouvimos essa expressão de estarmos prontos, estarmos preparados, estarmos alertas. But we also hear another call to the church. Mas também nós ouvimos um outro chamamento à igreja, And it's the call to overcome. e é o chamado para In vencer. the midst of everything that's going on, No meio de tudo que nos acontece, regardless of the circumstances that we're in, indiferente das circunstâncias nas quais estamos, there's a call to overcome. há um chamamento para vencermos. And why is this call to overcome associated with these end times? E por que esse chamado para vencermos está associado com o fim dos tempos? It's associated with these end times because the church, the testimony of the Lord, is in a weakened condition. Está associado com o fim dos tempos por causa do testemunho da igreja, que está fraco. We are living in days of declension. Nós vivemos em dias de declínio. Instead of being that bright light as a strong testimony impacting this world, Ao invés de termos um testemunho brilhante que impactaria esse mundo, now we see how the church has been weakened. agora temos visto como a igreja tem se tornado mais e mais fraca. If you reflect back to the book of Acts, Se você se lembrar disso lá no livro de when Atos, the church was first born upon this earth, quando a igreja nasceu aqui sobre essa it terra, was very healthy. ela era tão saudável. Once as they were just living together, Eles apenas viviam as juntos. the life of Christ was manifest among the brothers and sisters. E a vida de Cristo era manifestada no meio dos irmãos e More were irmãs. being added every E day. mais pessoas eram todos os dias mais e mais adicionados a Is that vida. our testimony now? Esse é o nosso testemunho hoje? In general, it's not. Geralmente não é. Why is that? Por que isso? Because we, in general, we've become in a weakened Porque de uma condition. maneira geral nós temos nos tornado, ficado numa condição de When we are in a fraqueza. normal, healthy situation with the Lord, Quando estamos diante do Senhor numa situação normal de saúde, there's not this call to overcome. não precisa ter esse chamamento para vencermos. Think about when we see that when we're in this weakened condition. Mas quando estamos nessa situação de fraqueza, And this is what we are seeing here o que nós vemos aqui, in the days that we're living in, nos dias que estamos vivendo, is what Peter refers to é aquilo que Pedro se referiu lá. as that prophetic word is being made more sure. É aquela palavra profética, ela se tornando mais e mais escassa. We're literally seeing the prophetic words being lived out day by day. Nós temos visto literalmente a palavra profética perdendo o seu valor a cada dia. We're thankful that everyone that is born of the Lord is in the church. Nós somos gratos a Deus porque cada um que nasce de novo, ele nasce na igreja, ele é colocado na igreja. Everyone who has believed in Him and confessed Him as Lord and is born again is in the body of Christ. Cada um que confessa Jesus como Senhor, que crê nele, ele é colocado no corpo de Cristo. But as if we're really honest within ourselves, Mas se formos honestos conosco it's mesmos, pretty easy to see that we're not where we should be. é fácil vermos que nós estamos aquém da posição que deveríamos estar. Many people have asked how are the brothers and sisters in the United States? Muitas pessoas vêm me perguntar como é que estão os irmãos e irmãs dos Estados Unidos. Many brothers and sisters in the United States are asleep. Muitos irmãos e irmãs dos Estados Unidos estão dormindo. And the Lord is trying to wake us up E o Senhor está tentando nos despertar through the natural disasters, através de desastres through naturais, terrorist acts, através de atos terroristas, through economic através situations. de situações econômicas. But it is so tragic within the U.S. Mas é tão trágico nos Estados Unidos how so few wake up. como apenas alguns poucos estão despertos. This last year we had some of the worst hurricanes in history. Esse ano passado tivemos um dos piores furacões na história. So many people still asleep. Então muitas pessoas ainda continuam dormindo. The prophetic word says this is going to happen, this is going to happen, this is going to happen. Mas a palavra profética já diz que isso aconteceria, que isso aconteceria, que isso aconteceria. And it's happening right before our eyes, Está acontecendo diante dos nossos olhos, but we don't see it. mas nós não vemos.
There's that spirit of Laodicea in the U.S. Tem um espírito de Laodiceia nos Estados Unidos. where we think we're so rich. Nós achamos que somos tão ricos. Now speaking of the church now. Falando da igreja, tá? We think we're so rich and we have need of nothing. Achamos que somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. I'm not in Brazil enough to know the condition here. Eu não estou no Brasil o suficiente para conhecer a condição I aqui. leave that to the local brothers. Então eu deixo isso com os irmãos locais. But I know the Lord is calling us to wake up. Mas o Senhor tem nos chamado para I despertar. might not know your conditions, Talvez eu possa não conhecer a sua condição, but I do know the cry of our Lord. mas eu sei o clamor do meu Senhor. And He's wanting us to be those that are overcoming in this day. E Ele nos adverte, nos chama a sermos os vencedores nessa hora. In general, we have a lot of the outward form of godliness. De uma maneira geral, nós temos uma aparência, uma aparência externa de piedade. And actually, this morning it probably got magnified as far as one of the greatest days of outward form of godliness in the world. E nessa manhã, Sorry provavelmente... for so long. Can you repeat again? Yeah, A frase foi I muito... said too long. Aí foi longe. A frase foi longa. Today we see one of the greatest forms of outward godliness. Hoje de manhã nós presenciamos uma das maiores formas externas de piedade. What is today? Que dia é hoje? Today is Easter. Hoje é a Páscoa. So all throughout the whole world, Então, a Páscoa, através de todo o mundo, people who never go to church, pessoas que nunca foram na igreja, they go to church. hoje elas foram à igreja. There's a great outward form of godliness. Então é uma forma grande, talvez a So, maior oh, look how religious all those people are. de piedade externa. Todos olham e falam, olha, veja como esse povo é religioso. But there's so little inward reality of his life. Mas na verdade, na maioria, há pouca realidade interna de vida. And you might get tired of me saying this, Você pode ficar cansado de eu ficar repetindo isso para você, but I'll keep saying it. mas eu vou continuar te dizendo. Because what our Lord is after is the expression of His life among us. O que o Senhor busca no nosso meio é encontrar a própria vida dele sendo expressada. Not just going through a lot of outward religious rituals, Não que nós fiquemos envolvidos com coisas externas, apenas rituais religiosos, but the inward reality of His life being expressed through His people. mas a realidade interna da sua vida sendo expressada às pessoas. There's so many things because of our condition Tem tantas coisas que acontecem por causa da nossa condição that we have to overcome. que nós precisamos vencer. And one of the things when we start talking about overcoming, Uma das coisas que vem à nossa memória acerca dessa questão de I think vencer, many of us can have a false concept of overcoming. eu creio que a maioria de nós, muitos de nós, pode ter uma falsa ideia do que é um vencedor. All of a sudden we speak of overcoming Alguns podem pensar, quando a gente fala de vencedor, and we say, oh, it's not speaking of me. aí a gente pensa, não, ele não está falando de mim. It can actually be a hindrance to us. Na verdade, quando ouvimos, isso pode tornar-se até um impedimento. We can be intimidated by this thought of overcoming. Nós podemos ficar intimidados acerca desse assunto de sermos um vencedor. Just as we looked at simplicity of daily life Apenas quando olhamos para a simplicidade da vida diária and the simplicity of following Him, e da simplicidade que é seguirmos a this Cristo, morning we want to look at the simplicity of overcoming. então veremos também que essa questão de ser um vencedor é bastante simples. There's a hymn we have in English, Tem um hino que nós temos esse hino em inglês. and it's about overcoming. Esse hino fala acerca do vencedor. I'm sorry you don't have it in Portuguese. Uma pena, me desculpe, mas não tem ele traduzido em My brother português. has translated it for you. O irmão Léo vai traduzir para você. But it's a precious hymn written by Margaret Barber. Mas é um hino tão precioso escrito pela irmã Margaret Barber. Margaret Barber was one who had a great influence and impact upon Brother Watchman Nee. Margaret Barber exerceu uma grande influência, foi de muita ajuda ao irmão Watchman Nee. And she had a desire within her heart to be an overcomer. Ela tinha um desejo no coração de ser um vencedor. So I'm going to read this hymn in English, Então eu lerei esse hino em and inglês then my brother will do it in e Portuguese. o irmão o traduzirá para o português. I dare not be defeated with Calvary in view, where Jesus conquered Satan, where all his host he slew. Come, Lord, and give me vision to nerve me for the fight. Make me an overcomer, clothed in thy Spirit's might.
eu ouso ou eu me atrevo não ser derrotado, tendo o Calvário em vista. Onde Jesus, ele venceu, ele conquistou a Satanás, onde todos os seus inimigos ele destruiu. Vem, Senhor, dá-me visão. Senhor, me fortalece para o combate. Senhor, faz de mim um vencedor. Vista-me com o poder do teu Espírito. Ó vitorioso, por causa do Calvário, faz-me um vencedor, um conquistador, Senhor, em ti. When I was first introduced to this hymn, Quando eu primeiro vi esse hino, it greatly intimidated me. ele, de uma forma bastante intensa, ele me deixou com medo, me intimidou. I looked around the room, Eu olhei em volta da sala, I saw all these brothers and sisters. eu vi alguns irmãos e irmãs lá. They were singing, I dare not be defeated. Eles estavam cantando, eu ouso não ser derrotado. I knew my life. Eu conhecia a minha vida. I could barely say those words. Eu, com dificuldade, aquelas palavras poderiam sair da minha boca. It was very intimidating. Aquele hino me intimidou. How can I say I can dare not be defeated? Como que eu posso dizer, eu ouso, eu não me atrevo a ser derrotado? Then a brother reminded me of the rest of that verse. Tem um irmão que ele... Pode dizer? He reminded me of the rest of the verse. Tem um irmão que me lembrou do restante. Aí um irmão me lembrou do restante. It doesn't stop there. Porque não para aí. It doesn't stop with I dare not be defeated. Não para só nessa questão de não sermos derrotados. But it's with Calvary in view. Mas não somos derrotados porque temos o Calvário em vista. It's not on me. Não é nada comigo. Whereas we look to Him, Mas quando olhamos para Ele, He's the victor. Ele é o vitorioso. We dare not be defeated. Nós ousamos não sermos derrotados As we look to Calvary, porque olhamos para o Calvário and we see the victory that He's won. e vemos aquele que é vitorioso lá. The chorus to that song Aí o refrão desse hino, says, a victor, ele diz, vitorioso, vitorioso. And I had similar that. How can I be that victor? Aí eu pensei, como é que eu posso ser um vitorioso? And it came back because of Calvary. E aí diz lá, por causa do Calvário, Make me an overcomer, faz de mim um vencedor, a conqueror. um conquistador, I conquer. um conquistador. But it doesn't stop there. Mas não para aí. A conqueror, Lord, in thee. Um conquistador, Senhor, em ti. How do we conquer? Como é que How conquistamos? do we overcome? Como é que vencemos? It's in Christ, É em Cristo, in His victory. é na sua vitória. Just as He has won the victory, Assim como Ele é o vitorioso. we have the overcoming life living within Nós us. temos a vida do vencedor dentro de nós. And so, I would like to somehow this morning, as we're together, Eu gostaria de alguma maneira nessa manhã estarmos juntos aqui. help us to remove some of the fear, Ajudar a nós a removermos algum desses medos, the mystique, dessas coisas the místicas, intimidation dessas intimidações of this thought of overcoming. acerca do pensamento acerca de o que é ser um vencedor. Because it's a call for each and every one of us. Porque ser um vencedor é um chamamento para cada um de nós. And there's a provision made for each and every one of us. E tem uma provisão feita para cada um de nós. Just as the Lord in this day, He's calling us back to E simplicity. novamente o que Ele faz? Ele nos chama a voltarmos para a simplicidade. Look at in Revelation 12, those that were prepared. Olha como aqueles que estavam preparados são descritos em Apocalipse 12. Was that a complicated testimony? Era um testemunho complicado? What was their testimony? Qual era o testemunho deles? It was the blood of the Lamb, Era o sangue do Cordeiro, the word of their a testimony. palavra do testemunho, And they loved not their life unto death. e eles não amaram as suas próprias vidas até a morte. They weren't commended for that. They didn't overcome because of their great biblical knowledge. Eles não eram vencedores por causa do seu grande conhecimento They didn't bíblico, overcome because of their great knowledge of nem prophetic. por causa do grande conhecimento profético que eles tinham das coisas que iriam They didn't acontecer. overcome because of their eloquent sermons. Eles não venceram por causa de sermões eloquentes. They didn't overcome because they went to a lot of conferences. Eles não venceram porque eles participaram de muitas conferências. Now, don't anybody misunderstand. Mas não me entendam mal. Each of these that are made ready, Sim, esses que foram feitos, que estavam prontos. each of those things I just mentioned, they came forth from them in life. Cada uma das coisas que eu mencionei, eles experimentaram, mas brotou através Because da vida life is deles. within us.
da vida que está dentro de nós, we'll have that desire for biblical knowledge. nós teremos o desejo pelo conhecimento We'll bíblico. have that desire to be at conferences, to be at meetings, to Nós be with teremos o brethren. desejo de estarmos em reuniões, conferências e no meio dos irmãos. We'll have that desire to share the word that He's given us. Nós teremos o desejo de compartilharmos a palavra que Ele tem nos dado. But those things in and of themselves do not make us ready. Mas essas coisas não têm um fim em si mesma para que nos tornemos vencedores. That's the fruit of His life being expressed. Elas surgem como uma expressão do fruto da sua vida em And nós. as we live and walk daily in His E presence, se andarmos e vivemos a cada dia na presença dEle, as Paul ends in 2 Corinthians, como Paulo diz em 2 Coríntios, he says, we live and we walk in the grace of our Lord Jesus ele Christ fala, nós andamos na graça do Senhor Jesus and in Cristo, the love of the Father, e no amor do Pai, in the communion of the Holy e Spirit. na comunhão do Espírito Santo. That's the process He's making us ready. Esse é o processo que Ele usa para nos preparar, para nos deixar prontos. Praise God, we are made ready in Him. Graças a Deus, somos feitos, preparados nele. Now, when we use this word overcomer, Quando usamos essa palavra vencedor, that can sound intimidating, ela pode soar de uma maneira but intimidatória, the Greek word is very interesting. mas a palavra grega para vencedor é interessante. The Greek word is pronounced Nike. A palavra grega é pronunciada Nike. It is spelled in English Em inglês ela é pronunciada assim: N-I-K-E. N-I-K, Nike. A palavra Nike, Nike é a palavra para o vencedor. The sporting goods company, Então é aquela empresa grande de some of you esporte. might have their clothes on. Deve ter alguém aqui que está usando alguma coisa da Nike. What does Nike mean? O que Nike It significa? means you overcome, you win, you're the victor, you're the conqueror. Nike significa vitória, vencedor, conquistador. Now they had no idea what they were talking about as far as within the Lord. Claro, quando eles colocaram esse nome, eles não estavam associando com a questão do Senhor. But we see how when we think about this matter of overcoming. Quando pensamos nessa questão de vencedor, Again, we're not going to get into prophetic events and timetables and sequences. não vamos acompanhar aqui, tentar compartilhar acerca de sequências de eventos, acontecimentos. Não vamos fazer isso. But if this word overcomer means victory, Mas se essa palavra vencedor, ela também significa vitória. who wins the victory? Quem venceu a Who has vitória? won the victory? Quem é o vitorioso? Jesus has won it. Jesus é o vencedor. That's why we read Revelation 3:21. É por isso que lemos Apocalipse 3, 21. He who overcomes, and I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. He has overcome the world. O Senhor venceu o mundo. He has overcome sin. O Senhor venceu o He pecado. has overcome the O flesh. Senhor venceu a carne. He's overcome the O devil. Senhor venceu o inimigo. And now because he has overcome, E porque Ele venceu, we have that overcoming life living within us. nós temos vivendo dentro de nós a vida daquele que vence. And how did he overcome? E como o Senhor venceu? When we look at Revelation, Quando olhamos para Apocalipse, we see our Lord as that lion of the tribe of Judah. nós vemos o Senhor como leão da tribo de Judá. Did he overcome as that lion of the tribe of Judah? Mas ele venceu como leão da tribo de Judá? No. Não. He overcame as the Lamb of God. Ele venceu como o Cordeiro de Deus. It was the Lamb that overcame. Foi o Cordeiro que venceu. That humble Lamb Aquele Cordeiro humilde that laid down his life que derramou a sua vida to that point of death on the cross. até o ponto de morte e morte na cruz. That was how he defeated the enemy. Foi assim que o Senhor venceu, derrotou o inimigo. And praise God, because of that, he's risen and seated on high. Graças a Deus que por causa disso ele ressuscitou e ele está sentado nas alturas. And we just read, just as he overcame, how did these ones in Revelation 12 overcame? Então lemos como ele venceu, como esses citados em Apocalipse também irão vencer. It was nothing that they had done. Não é por algo que eles fizeram, It was because of his victory, because of his blood é por causa da sua vitória e por causa do seu sangue, and testimony and laying their life down. do testemunho de que eles não amaram a vida até a própria morte. These ones were prepared through three very simple and straightforward things. Esses citados aqui, esses que estavam preparados, são citadas três coisas pelas quais eles passaram. They weren't overcomers because they were apostles.
Eles não venceram porque eram apóstolos. They weren't overcomers because they were elders. Eles não venceram porque eram presbíteros. They weren't overcomers because whatever type of service they were involved Eles não in. venceram por qualquer que seja o serviço no qual eles estavam envolvidos. No, they overcame Não, eles venceram. because they had a daily personal relationship with the Porque Lord. eles tinham uma vida diária, um relacionamento diário com o Senhor. And in life they entered into the reality of it. E uma vida que os guiava à realidade dessa própria vida. To help us, I'd like to consider what some others have said on this matter of overcoming. Para nos ajudar a entendermos, eu gostaria de considerar algumas coisas que alguns irmãos disseram sobre o vencedor. One thing is very clear. Algo é bastante claro. All of them they're united in saying the overcomers are not some elite group. Esses irmãos que mencionarei, eles são unânimes em dizerem que o vencedor, ele não é um grupo de elite. Not like some special group that's somehow better than other Christians. Nem é um grupo que ele é especial ou melhor do que outro. They're not some special forces group. Ele não é um grupo especial, um grupo à parte. But they're normal believers. Mas são crentes normais. Brother T. Austin Sparks at a youth conference one time. O irmão Austin Sparks, uma vez numa conferência, ele disse assim. He was asked, what is an overcomer? Alguém perguntou, irmão, o que é um vencedor? And Brother Sparks replied, Então o irmão Sparks replicou. an overcomer is not someone who is perfect, elite, or a superman. Ele disse, um vencedor não é alguém que é perfeito, uma elite ou um super-homem. An overcomer is someone who is in the will of God at the end of their earthly life. Um vencedor é alguém que está na vontade de Deus no final da sua vida terrena. At the end of our earthly life, No final da nossa vida aqui na terra, we're in the race. nós vencemos a carreira. No matter how many times we fall, Não importa quantas vezes nós tenhamos caído. no matter how many times we've gotten off course, Não importa quantas vezes tenhamos saído da corrida. no matter how many times we've been overcome, Não importa quantas vezes nós não fomos capazes de prosseguir. in the end, Mas se no fim, by the blood of the Lamb, they've gotten back up and are in the race. pela graça de Deus, voltamos e estamos dentro da vontade de Deus. That's an É overcomer. isso que é um vencedor. Not perfect, Não é alguém perfeito, but in the end, mas é se no fim they're in that right relationship with the Lord. estivermos naquele relacionamento correto com o Senhor Jesus. Brother Stephen Kong, when he's asked about what is an overcomer, O irmão Stephen Kong, quando foi perguntado o que é um vencedor, he says it's one who is living the normal Christian life. é alguém que está vivendo a vida normal cristã. They're not living some super normal life, Eles não estão vivendo uma vida subnormal, but just the normal life. mas é uma vida normal, comum. And the tragedy A tragédia is that so many believers are living a subnormal life. a tragédia é que muitos estão vivendo vidas cristãs subnormais, abaixo do que Even deveria though we ser. have been blessed with every spiritual blessing in Christ. Mesmo que tenhamos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Even Cristo though we have the Jesus, overcoming life within us. mesmo que tenhamos dentro de nós a vida que vence, We haven't entered into the fullness of our inheritance. nós não temos entrado na plenitude da nossa herança. We can think it's too hard. Nós achamos que é muito We can difícil. become content, Nós ficamos contentes com o que já temos. overwhelmed. Nós ficamos We're sobrecarregados living that subnormal e life. vivemos uma vida cristã subnormal, abaixo. We were just reading through the book of Joshua. Nós lemos através do livro de Josué, As they were going into that promised land. quando eles estavam entrando na terra That prometida, land flowing with milk and honey. aquela terra que manava leite e mel, A land that had every provision for them. aquela terra onde tinha toda a provisão para eles. And as it had the testimony of Joshua when he was old, O testemunho de Josué quando ele era velho, it says that he was advanced in years, ele falou: eu sou avançado em anos, but there was still much land to be possessed. mas ainda tem tanta terra para ser possuída. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, each of us still has much land to possess. cada um de nós aqui ainda tem muita terra para possuir. Are we really entering into everything that the Lord has done for us? Nós temos realmente entrado em tudo aquilo que o Senhor tem provido para nós. Brother Lance Lambert, O irmão Lance Lambert, when he was sharing on the overcoming, quando ele compartilhava acerca do vencedor, he said the overcomer simply means to come over. ele disse: ser um vencedor simplesmente significa vir
por cima, Whatever the obstacle is, seja qual for o obstáculo. we come over it by the life of the overcomer. Nós vimos por cima desse obstáculo pela vida do vencedor que está em nós, By receiving the grace of God, recebendo a graça de Deus. we come over that obstacle. Nós passamos, viemos por cima do obstáculo. And we see over and over again, these brothers are simply saying that overcomers are not somebody special. Então, de novo, esses irmãos citados, eles estão dizendo que ser um vencedor não é algo especial. They're laying hold of his life. Não é algo especial que captura a nossa vida. There was a brother in California, Tem um irmão na Califórnia. and one of the questions that many people raise about overcomers Uma das perguntas que muitos fazem acerca dos vencedores, is that it appears that overcoming is based more on works than grace. eles acham que ser um vencedor está mais baseado na força, no trabalho, do que na graça. We think, I have to A overcome. gente pensa assim, eu tenho que And people vencer. think that, that overcomer is one who does something for God. Então alguém pensa assim, o vencedor é aquele que faz algo por Deus. You para Deus. overcome by your works, it's not of grace. Então você vê um vencedor por causa do seu trabalho, do seu esforço, não pela graça. This brother in California was a great advocate of grace. Então esse irmão da Califórnia tem uma ilustração boa acerca disso. He was also very direct. E ele é um irmão muito direto. Yes. Some Americans can be very direct. Alguns americanos são bastante diretos, vão direto No, ao I'm ponto. I'm reading your quote. Do not get offended. Não fiquem ofendidos, eu estou citando o que ele falou, do jeito que ele falou. When they asked him, how about grace Eles falaram, irmão, e com relação versus à graça? works? Como são obras e a graça? He says, this thought of overcoming, it's idiotic to say it is contrary to the doctrine of grace. Ele diz, é uma idiotice dizer que é contrário à doutrina da graça. Idiotic to say it's contrary to the Ele doctrine diz, of ser um grace. vencedor e dizer que é pelas obras, então, é uma coisa idiota dizer que é contrário à doutrina da graça. These ones that have overcome Esses que são vencedores, are actually, they actually know more of His grace in their daily lives than the rest of us. na verdade, os vencedores conhecem mais da graça nas suas vidas diárias do que o resto de nós. They have not taken the grace of God in vain, Eles não tomaram a graça de Deus em vão, but that abundant grace that He's made for us, mas aquela abundante graça que o Senhor já proveu para the nós, abundant provision He's made for aquela us, abundante provisão que Ele já fez para nós, He's calling each and every one of us to respond to it. Ele chama cada um de nós a respondermos a essa That graça. call goes out to everyone. Então o chamado é para todos. He who has that ear to hear, Quem tem ouvidos para ouvir, let him hear what the Spirit says. ouça o que o Espírito diz. Brethren, are we hearing His voice in this hour? Que possamos nós ouvir a voz do Senhor nessa hora. As He's calling us to come over unto His side. Quando Ele nos chama a nós também vencermos. We see the enemy has actually done a great work in distorting this concept of the overcomer. Nós temos visto um trabalho do inimigo tentando distorcer essa questão de sermos vencedores. And we see how, as you consider this matter, E ao considerarmos então esse assunto, it gives us some insight into how the enemy works. isso pode também nos dar um vislumbre de como o inimigo trabalha. And that can be helpful to us. E isso pode nos ajudar. Because as we read in 2 Corinthians 11, Porque como lemos em 2 Coríntios capítulo 11, how did the enemy deceive Eve? como é que o inimigo enganou a Eva? The enemy deceived Eve by challenging God's word and God's O authority. inimigo enganou a Eva desafiando a palavra de Deus e a autoridade de Deus. What did the enemy say to Eve? O que o inimigo diz para Eva? Has God said? Deus disse isso? Has God said? Deus disse isso? And he was saying that in a challenging way. Ele estava dizendo isso de uma maneira desafiadora. And she took the bait. Então ela deu uma mordida. And she ended up being deceived. E ela foi enganada. And then in her deception, E aí, por causa disso, Adam ended up sinning. Adão terminou pecando. And they were both led away from the simplicity of that life they had with the Lord. E ambos se apartaram daquela simplicidade na vida que eles tinham com o Senhor. The enemy he's trying to defeat us in this hour. O inimigo tem tentado nos derrotar nessa hora. His main focus is to focus on Christ. O foco, sorry. The enemy focuses on Christ. O foco principal do inimigo está em Cristo. And he tries to discredit Christ to O us. que ele faz é tentar desacreditar Cristo a On the nós. one hand, Por um lado,
He tries to take away from the work of Christ. Ele tenta nos tirar da obra de Cristo, Take away from who He is, nos tirar daquela posição de que What he's Cristo done. é, que Ele tem feito, His authority, His power. sua autoridade e poder. He takes away from the Word of God. Ele tenta nos afastar da palavra de He Deus. says the Bible isn't relative today. Ele diz, a Bíblia, hoje, nos dias de hoje, ela é relativa. He takes away from the truth of God. Ele tenta nos afastar da verdade de Deus. Where the Lord says He loves us. Quando o Senhor fala que Ele nos ama, The enemy says He doesn't love you. o inimigo fala, Ele não te ama assim. Look how bad you are. Olha o quão mal você é. He takes away from the Lord's work of salvation. Ele tenta nos afastar da obra de salvação do Senhor. And in Christ there's one way to the Lord. Em Cristo há um caminho, uma maneira só no Senhor. Many out there say there's many ways to the Lord. Mas o inimigo diz, não, no Senhor há muitas maneiras, muitas possibilidades. Some parts of Christianity they take away from the cross. Então, parte da cristandade tem sido afastada da cruz. We see how unbalanced we could be. E nós vemos quão desequilibrados nós podemos nos Our tornar. brother's been sharing on that unity and diversity. O irmão tem compartilhado sobre a unidade e a And the diversidade. enemy loves to come in and to get us off balance. E o inimigo sempre tenta vir e trazer no nosso meio desequilíbrio. It's like we have these chairs you're sitting on. É como temos essas cadeiras colocadas aqui. They have 4 legs. Elas têm 4 pernas cada uma. And everything works great. E tudo funciona beleza, But you jóia. take away one leg Mas tira um pé da cadeira. and it's not balanced. Não vai ter equilíbrio. It's taken away from the effectiveness of it. Ele tenta nos tirar da efetividade dessas coisas. Then the enemy, that's one of his tactics in this hour, that he's brought so much deception in. E o inimigo tem tentado exatamente nessa hora nos desviar daquilo que é de Cristo. This is why it is so vital E é por isso que é tão vital, irmãos, for us to really get to know the Word of God. nós realmente conhecermos nessa hora a palavra de Deus. Particularly the younger generation. Particularmente a geração mais nova. Because the whole educational system Porque todo o sistema educacional de agora is really driven by the Antichrist. It's an anti-Christian system. está sendo dirigido pelo anticristo. É um sistema do anticristo. And unless we know the truth, E a menos que conheçamos a verdade, we'll be led astray. nós nos desviaremos. It's sad the number of young people that we know É triste como muitos jovens que that conhecemos. have grown up in Christian families. Eles cresceram em lares cristãos. Maybe when they get out in the world, Talvez quando eles foram para o mundo, they get out, they go to a university, quando eles foram para a and universidade, they get caught up in all of the wisdom of this world. foram levantados em lares cristãos, aí foram para a faculdade e foram agarrados por todo esse sistema mundano que está aí, Because they didn't have that sure foundation. mas porque não tinham aquele fundamento That's what sólido. the enemy is working to undermine the work of the Lord. O inimigo sempre tenta trabalhar, ele procura trabalhar para subestimar, diminuir a obra de Deus. And if he can't get us that way, E se ele fizer dessa maneira, he'll try another aspect. se ele fizer assim e não for bem sucedido, ele vai If he tentar de can't outra take maneira. something away from Christ, Ele pode pegar alguma coisa de Cristo he will try to add something to Christ. e vai tentar adicionar algo àquilo ali. Oh, if you want to be a good Christian, Ele vai falar, se você for um bom cristão, yes, you believe in the Lord, sim, claro, você crê no Senhor, but then also do this. mas também faz aquilo lá. How did the early Judaizers work in the New Testament? Como é que os judaizantes lá no início do Novo Testamento eles trabalhavam? Eles It was faziam. Christ plus E circumcision. eles falavam assim, não, é Cristo, mais a circuncisão. And then you would be a better Christian. Faz isso, que você vai se tornar um cristão If you look at melhor. the letter to the church in Colossae, Se você olhar a carta à igreja de Colossos, it was Christ era Cristo plus some special knowledge. mais um conhecimento especial. Oh, if you have this special knowledge, Oh, se você tiver esse conhecimento you will especial, be a better Christian. você será um cristão melhor. And we see this going on E today. nós vemos essas coisas acontecendo hoje. Yes, if you have Christ, Sim, você tem Cristo. but then if you have this Mas se experience, você tiver essa experiência, oh, you'll be a special Christian. oh, você será um cristão especial. And that desire within our own self to be very religious falls for those E traps. aí esse sentimento, esse desejo de sermos religiosos que temos em cada um de nós, segue essas coisas. And I believe this is the way that he has even trapped us in some of our thoughts of the overcomer. E isso é uma das maneiras que o inimigo usa para nos capturar, enrolar a nossa mente e nos impedir de sermos um Because vencedor. I've shared on some overcoming recently, and I mentioned it to a couple of brothers. Recentemente compartilhamos sobre esse assunto vencedor, eu mencionei algo para alguns irmãos. And when I say I'm going to share on overcoming, they go, oh no. Quando eu estava compartilhando sobre o vencedor, eles falam, oh não,
You know, that's not for me. Isso não é para mim, disseram. Brothers and sisters, overcoming is for each and every one of us. Irmãos, vencer é para cada um de nós. And He has made it that way. He made that full provision for us in Christ. E em Cristo toda a provisão para vencermos já foi feita. We simply have the overcoming life living within us. Nós simplesmente temos dentro de nós a vida que vence. And He wants it to come out E Ele quer que essa vida for us to say, no, I'm in Christ. que ela saia, essa vida de Cristo seja manifestada. And He allows us to enter into the joy He has for us. E aí, então, nós poderemos entrar na alegria que Ele coloca diante de nós. As we look at Revelation 12:11, Quando olhamos em Apocalipse 12, versículo 11, those three things that we mentioned, tem três coisas que mencionamos lá. they're really the basic elements of walking in victory. E são elementos que os faziam andar em serem vencedores. Basic elements of walking as an overcomer. São elementos básicos que todo vencedor anda neles. We're thankful for these elements. It's our victory we have in E Christ. nós somos gratos por esses elementos mencionados aqui pela nossa vitória em Cristo. How does this start? It says they overcame by the blood of the Lamb. É dito que eles venceram por causa do sangue do It Cordeiro. wasn't their own works. Não eram suas próprias It obras. wasn't their own merits. Não eram seus próprios It méritos. wasn't because they'd been a Christian 50 years. Não era porque eles eram cristãos há 50 It anos. wasn't já. because they had preached 1,000 sermons. Não era porque eles pregaram milhares de sermões. It was because of His finished work. Era por causa da obra do Senhor completada. It was because of that blood of the E Lamb. por causa do sangue do Cordeiro. Because of Calvary. Por causa do Calvário. That gave them a solid and sure foundation. Então deu a eles uma sólida e segura fundação. When we speak of the blood of the Lamb, Quando falamos do sangue do Cordeiro, what do we see? What are we thinking of? o que nós pensamos dele? When we think of the blood of the Lamb, Quando pensamos no sangue do now Cordeiro, we could actually have a whole conference on it. nós poderíamos ter toda uma conferência só sobre esse assunto. I'm going to try to summarize and narrow it down. Eu vou tentar sumarizar algo aqui. I don't want you. This is not a complete exhortation on the blood of the Lamb. Mas essa não é um ensino, uma exortação completa sobre o sangue do Cordeiro, não é. But as you think of the blood of the Lamb, Mas quando pensamos no sangue do Cordeiro, in the blood of the Lamb, there's an absolute security of our salvation. no sangue do Cordeiro nós temos uma segura certeza da nossa In that salvação. blood of the Lamb, there's an absolute security and certainty of our so great No salvation. sangue do Cordeiro temos uma segura e uma certeza da nossa salvação. We've been redeemed Fomos from redimidos this world and from the enemy and sin and self. do inimigo, do pecado, do ego e desse mundo. We have a great salvation. Nós temos uma grande salvação. It is a certain and sure foundation for E us. certamente para nós isso é um fundamento certo. Do we know that certainty? Nós temos essa certeza no coração. That accuser is there causing us to question it. Então o acusador vem e tenta levantar But perguntas, we say no to him. mas dizemos não para ele. Also, when we think of the blood of the Lamb, Também quando tomamos o sangue do Cordeiro, that's that provision for daily, the continual washing of the blood to cleanse us from all of our sins and nos unrighteousness. fala de uma provisão diária. O sangue do Cordeiro ele nos limpa de todos os nossos pecados. And there's an absolute security and certainty that we are cleansed by the E há blood. uma certeza, uma segurança absoluta que pelo sangue nós somos limpos dos nossos pecados. There's no question there. Não tem nenhuma dúvida disso. When we confess our sins, Confessamos os nossos He pecados cleanses us of e that. Ele nos purifica. And also the blood of the E Lamb. também o sangue do Cordeiro. Our blood of our Lamb gives us an absolute and certain shield and a protection against everything. No sangue do Cordeiro nós estamos certos, absolutamente certos que há uma proteção para nós. He is our defender. Ele é o nosso defensor. He is our shield, our protector. Ele é a nossa couraça, Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio, Ele é o nosso We have a protetor. little chorus in English. Nós temos um cântico em inglês. It says, no weapon formed against us can stand. Nenhuma arma contra nós perecerá. Acho que é aquele que nós temos. No matter what weapon the enemy might use. Não importa qual arma o inimigo usar contra nós. That weapon cannot prevail. O inimigo não pode prevalecer. Nenhuma arma do inimigo prevalecerá contra nós. Because we're under the blood of the Porque Lamb.
estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Praise God for that victory. Graças a Deus por aquela vitória. And we see how absolute and sure it is. Nós vemos o quão absolutamente certo é. When we take this table every Lord's Day, Quando tomamos essa ceia que tomamos aqui no we dia do see the Senhor, price that was paid, nós vemos que o preço foi pago, the cost that our Lord paid, o custo necessário o Senhor pagou, that we could enter into the absolute certainty and security of what we have in para Christ. que possamos entrar com a certeza absoluta em todas as coisas que o Senhor proveu para nós em Cristo. But we know this is a constant battle. Mas sabemos que isso é uma constante batalha. Look back at verse 10, Olha comigo no versículo 10. Revelation 12:10. Apocalipse 12, 10. It speaks of that victory, Fala dessa vitória, but it shows us what the enemy is doing. mas fala o que o inimigo está fazendo. Now the salvation and power and kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them before our God day and night. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. That accuser is always there. O acusador sempre está lá. Notice day and night. Você viu? De dia e de noite. He knows the value of every day. Ele sabe, ele batalha todo There's dia. a constant battle going on. Então tem uma constante batalha But diante de we're nós. thankful for the blood of the Mas Lamb. graças a Deus pelo sangue do It Cordeiro has won that victory. e essa vitória que foi concedida através dele. I believe if we stop and consider it, Eu creio que se pararmos e considerarmos, and if we're honest in our hearts, se formos honestos em nossos corações, each one of us knows something of this aspect of the battle with accusation. cada um de nós conhece algum aspecto dessa batalha acerca de sermos acusados. All the time these accusations can be coming upon us. Toda vez, o tempo todo, essas acusações do inimigo podem vir sobre And nós. many of them are false, E muitas delas são falsas. but also some of them are true Mas são algumas acusações que são because verdade. of our sin and failures. Por causa das nossas quedas, falhas e Some pecados. of the accusations are true, Então algumas acusações podem ser verdades. but whether it's a false accusation Mas se for uma falsa acusação, or a true ou accusation, se for uma acusação verdadeira, it's the same answer. é a mesma The resposta. blood of the Lamb. O sangue do The Cordeiro. blood of the Lamb cleanses us from all O that. sangue do Cordeiro nos purifica, nos limpa de tudo That's our isso. testimony. Esse é o nosso testemunho. There's a wonderful story in church history. Há uma maravilhosa história na história da igreja. The brother was used during the Reformation, Martin Luther. Um irmão usado na época da Reforma, Martinho Lutero. Now, it's a story of how valuable the blood of the Lamb was to É him. uma história que ilustra o quão valioso o sangue do Cordeiro é. Now, he didn't write this story himself. Não foi Martinho Lutero quem escreveu essa história. He told somebody later on. Mais tarde ele contou isso para alguém. So if you actually go out and Google this story, Se você for no Google e procurar por essa história, you find many variations of it. você vai encontrar muitas variações dessa mesma história. So I've tried to find some consistency to share the story. E eu vou tentar compartilhar com você uma das variações que eu creio que é mais consistente. So one night, Martin Luther was disturbed in a dream. Uma noite, Martinho Lutero, ele foi acordado por causa de um sonho. The enemy came to him, Desse sonho o inimigo veio para ele. and the enemy had a piece of paper. E o inimigo tinha um pedaço de papel. And on this paper, he was writing all the sins of Martin Luther. E desse pedaço de papel o inimigo tinha escrito todos os pecados de Lutero. And he was writing and writing and writing. Mas ele continuava a escrever, a escrever, a escrever. Long paper. É um papel tão grande. He didn't have a tablet at that time, Naquela época ele não tinha but tablet. he needed a lot of paper. Ele precisava de um papel extenso, grande. And then he stopped. Aí de repente ele parou. And the enemy pointed to that paper and said, "Look at all your sins. How can you serve O God?" inimigo pegou o papel, chegou diante dele e falou assim: olha aí o papel, como é que você pode servir a Deus assim? You know what Martin Luther said? Sabe o que Martinho Lutero disse? He said, "Is that all you can find? Ele falou: é isso aí que você achou? É só isso? You can't find any more?" Tem muito mais ainda que você não escreveu. So the enemy thought and he wrote some more. Então o inimigo escreveu mais. He kept writing. E ele continuou escrevendo. And then the enemy came to him again, Aí o inimigo veio para ele de novo. accusing him, "How can you serve the God? Acusou ele: olha aqui agora, como é que você How pode can servir a you Deus? translate the Bible? Como é que você pode traduzir a Bíblia? How can you talk about being saved by this faith in the Como é que Lord? você pode falar em ser salvo pela fé no Senhor? Not by works." Não por obras. Martin Luther said, "Okay, write one more thing." Então o Lutero falou: tá bom, mas escreve mais uma coisa aí. And he said, "Write the blood of the Lamb." Escreve embaixo: o sangue do Cordeiro. The blood of the Lamb. O sangue do Cordeiro. It answered everything.
Ele responde a todas essas acusações. Blood of the Lamb. That's all our answer. Escreve, o sangue do Cordeiro é a resposta para isso tudo. We don't have to argue with the enemy about, oh, that's sin, that's not right, that's wrong. Nós não temos que argumentar com o inimigo se esse pecado é certo, se aquilo é errado, se isso é... Não. Oh, you don't understand. Sometimes he accuses us and we get into an argument. We say, oh, you don't understand. Algumas vezes ele tenta nos fazer argumentar e nos fazer não entender as coisas. I did this because that brother did that. Aí você começa a pensar, eu fiz isso porque aquele irmão lá fez aquilo lá. The enemy's captured us then. O inimigo então vem. We don't have to argue with him. Mas nós não precisamos argumentar com We ele. don't have to say anything Não precisamos dizer nada a ele. other than that testimony. Então o nosso testemunho The é blood of the Lamb. o sangue do Cordeiro. Praise God. The blood of the Lamb Graças a Deus o sangue do cleanses us Cordeiro. from all those sins and Ele unrighteousness. nos limpa, ele nos purifica de todo pecado, toda injustiça. And as Paul reminds us in Romans, E Paulo relembra aos irmãos em Roma. who can bring a charge against God's elect? Quem pode trazer qualquer acusação contra os eleitos de If God Deus? is for us, who's against us? Se Deus é por nós, quem é contra nós? There is nothing that separates us from the Não love tem of Christ. nada que pode nos separar do amor de Cristo. You know, praise God, we are those ones that can stand before the Lord. Graças a Deus somos aqueles que podem ficar em pé diante do Senhor. There's a victory that we have in Him. Tem uma vitória que nós já temos em Cristo. And we enter into those victories simply by standing in faith in who He is. E entramos nessa vitória apenas permanecendo na obra consumada de quem Ele é. John writes about this in his first epistle. João escreve sobre isso na sua primeira epístola. Look at 1 John chapter 5. Olhe comigo em João, capítulo 5. If we 1 look at João. 1 John chapter 5, 1 João, capítulo 5. John speaks again about overcoming. Aqui João fala do vencedor novamente. We look at 1 John 5:4. João 5, 4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Now be careful. Agora, tenha cuidado aqui. We can say our faith. Nós podemos falar a nossa fé. And we say, oh, I've got to have faith. Então pensar, se eu tiver essa fé, Oh, but my faith is weak. mas minha fé é fraca, Our faith. nossa fé. Brothers and sisters, what is he speaking of here? E o que ele está falando aqui, irmão? Where does our faith come from? De onde é que vem a nossa fé? The faith we have in Him. É a fé que temos no Senhor As he Jesus. said in Ephesians, it's a gift of God. Então ele diz que nós somos do Senhor. We're saved by that grace and we have faith in Him. And that's not of ourselves, but of Him. Então é pela graça, nós temos a nossa fé nele. Isso não é por nós mesmos. And what is this faith that we're looking at? E o que ele está falando mais aqui? Continue reading in verse 5. Continua lendo no versículo 5. And who is the one who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Então quem é aquele que vence? É aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. That's our faith. Sorry, brother. Eu li errado. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. That's the faith we have. É essa fé que nós We temos. believe that Jesus Christ is Lord. Nós cremos que Jesus We Cristo é o believe He's the Senhor. Son of God. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus. That was actually why John wrote this epistle. Na verdade, quando João escreveu essa epístola, Because ones were getting confused. porque muitos estavam sendo confundidos. I love the writings of John. Eu amo os escritos de João. Because he tells us why he writes his Porque letters. João, ele escreve e nos conta porque escreveu suas Look cartas. down at verse 13. Olha o versículo 13 comigo. He says, These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, in order that you may know that you have eternal life. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Again, believing that Jesus is the Son of God. Crendo, creia que Jesus é o Filho de Deus. And knowing in life, E conhecendo, crendo em knowing in vida, experience, crendo em experiência, not just a mental knowing, não apenas um conhecimento but mental, knowing through the experience we have this eternal life. mas crendo em experiência que você tem essa vida And eterna. included in that eternal life is this overcoming life. E incluído nessa vida eterna tem uma vida que vence. This is the life that overcomes. Essa é a vida que vence. And because we have this solid and sure E foundation, porque temos esse fundamento sólido e certo, then we are those that are able to stand with a clear conscience então nós seremos aqueles que teremos as nossas consciências and have a limpas. bold testimony E teremos um testemunho and ousado. proclaim the word of our E testimony. proclamaremos a palavra do nosso If we testemunho. don't have that solid Mas foundation, se não tivermos esse sólido really knowing fundamento, all the
what the Lamb has done for us, conhecendo, sabendo o que o sangue do Cordeiro fez por nós, and allowing them to be able to stand secure in Christ, então não poderíamos ficarmos em pé, firmes, certos, seguros how em can we be Cristo. certain of our testimony? Como é que estaremos certos do nosso Because testemunho? what is our testimony? Qual é o nosso testemunho? Who is our testimony? Ou quem é o nosso testemunho? Again, there's a simplicity to our testimony. Há uma simplicidade no nosso testemunho. It's not some great theological discourse. Não é um discurso grande teológico, It's a simplicity declaring Jesus Christ is Lord. mas é na simplicidade declararmos que Jesus Cristo é Senhor. That's what we're living. That's our testimony. Esse é o nosso testemunho. But it's not just in word. Mas não é apenas palavras, It's lived out in our life. é algo vivido através de nós. That living word made real within us and expressed as a testimony to this world. Essa palavra viva torna-se real em nós e aí esse testemunho ele é trazido We para can fora. gather together and shout and declare Jesus is Lord all day long. Nós podemos ficar o dia todo juntos gritando que Jesus é o Senhor, But unless it's real in our heart mas a menos que seja verdade em nossos and being corações, lived out in our que lives, seja vivido através de it won't nós, make it beyond this ceiling. não vai passar desse teto aqui. But a life who is lived as a testimony to Him. Mas o nosso testemunho é a própria vida, da maneira como nós a vivemos. It's a life that impacts things. É uma vida que vai impactar o mundo. The Lord has always had a simple thing about this testimony. O Senhor sempre tem a dizer coisas simples acerca deste testemunho. If you do look throughout the Se Scripture, você olhar através das Escrituras, He always has desired that His people in the world would know that I am the Lord. Ele sempre o que Ele deseja é que as pessoas do mundo saibam que Ele é Senhor. When He sent Moses to Egypt Quando Ele mandou Moisés para ir to para o Egito, liberate the nation of Israel, para livrar a nação de Israel lá do Egito, why were there all of those miracles? então por que todos aqueles milagres? Why were they delivered from Egypt? Por que eles foram libertos do Egito? That the people of God would know that I am the Lord, Que o povo saiba que eu sou o Senhor. and that Pharaoh in the world would know that I am the Que Lord. o meu povo saiba que eu sou o Senhor. E Faraó do Egito saiba também que eu sou o Senhor. All through the kings, it's that same desire. Através de todos os reis, é o mesmo desejo que ele tinha. And if I could go into my brother Ezekiel's book, E se eu puder usar o livro do irmão Gerson lá, o livro de Ezequiel, in Ezekiel it's more than 50 times he has this one simple desire. em Ezequiel, mais de 50 vezes, ele manifesta esse simples desejo que ele tinha. What's at the heart of that prophecy? Qual que é o coração daquela profecia? Over 50 times, that they may know that I am the Lord. Mais de 50 vezes essa expressão, para que eles saibam que eu That sou o my Senhor. people might know that I'm the Lord. Que o povo, meu povo, saiba que eu sou o That the Senhor. world might know that I'm Que the o mundo Lord. saiba que eu sou o Senhor. That's the testimony we have. Esse é o testemunho que nós temos. And we're thankful how the Lord is desiring this in this day. E nós somos gratos em saber que Ele também deseja a mesma coisa nesse And dia. it's so greatly needed in these times of declension. E há tanta necessidade disso nesses dias de declínio que vivemos. That those of us that have been captured by Him would be testifying that He is the Lord. Que aqueles dentre nós que foram cativados por Ele tenham esse testemunho de que Jesus é o Senhor. To me, there's a beautiful expression of this in the Old Testament. Para mim há uma bela expressão disso no Antigo Testamento. In 1 Samuel chapter 7, Em 1 Samuel capítulo 7. the Lord has just delivered the people of Israel from the O Philistines. Senhor tinha acabado de libertar, de livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Israel was weak in condition. They were Israel- captured by the Philistines. Israel estava numa condição de fraqueza, estava cativo dos The filisteus. people finally came to Samuel and cried out to him for E deliverance. finalmente o povo veio até Samuel e clamou por libertação. Samuel cried out to the Lord. Samuel clamou ao Senhor por sua The people vez. of Israel went out to battle. E então o povo de Israel voltou para a batalha. But who won the battle? Mas quem venceu a The Lord batalha? thundered from heaven. O Senhor trovejou do There céu. was a mighty thunder. Houve um trovão poderoso And it caused all of the Philistines to flee. que fez com que todos os filisteus fugissem. And Israel was able to go and capture and defeat them. And they were liberated. Israel então foi liberto, foi capaz de persegui-los e vencer a batalha. And then what did Samuel do? E o que Samuel fez? Samuel took a stone. Samuel pegou uma pedra, We'll call it a stone of testimony. chamou-a de pedra do testemunho And he put that stone so everybody could e see. colocou-a no lugar onde todos pudessem vê-la. That stone was
was called an Ebenezer, E aquela pedra foi dado o nome de Ebenezer, testifying, que testificando, thus far the Lord has helped us. até aqui o Senhor nos ajudou. It was a public testimony. Foi um testemunho público. Brothers and sisters, we need a public testimony that Jesus Christ is Lord in our lives. Irmãos e irmãs, precisamos de um testemunho público de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. It's one thing to know it in private, Uma coisa é conhecê-lo de uma maneira but privada, this world who is perishing, mas esse mundo que está perecendo, many are going to hell. muitos estão indo para o inferno. They think that they're so disillusioned. They think they're going to be okay. Eles estão sendo enganados, eles acham que está tudo bem. I was reading on the news the other day O outro dia eu estava lendo o jornal where it mentioned how the Pope himself e dizia como o próprio Papa, declared that there was no hell. ele disse que não há inferno, o inferno não existe. Later on, they're trying to clarify what he meant. Então alguns ainda estão tendo entender com clareza o que ele quis dizer. I haven't seen the clarification. Eu não vi ainda se alguém conseguiu entender ou explicar But there are direito o que many ele out quis there dizer. who say there's no hell. Mas não, ele não está sozinho, tem muitos aí que Do dizem what que não you há want inferno. to do. Eles falam, faça o que você quiser. Brothers and sisters, there needs to be a bright testimony Irmãos, precisa ter um testemunho brilhante that Jesus Christ is Lord. de que Jesus Cristo é o Senhor, It needs to shine to this que world. possa brilhar sobre esse mundo. And we don't need to be hiding our light. Nós precisamos esconder a nossa luz. But that testimony also needs to be bright among the people of God. Mas esse testemunho também precisa brilhar no meio do povo de Deus. Because tragically among the people of God, Porque tragicamente no meio do povo de Deus, as we said earlier, so many are in this weakened condition. nós dissemos anteriormente, há tantos numa situação de fraqueza, Many have been led astray from that simplicity of muitos Christ. têm se apartado da simplicidade devido a Cristo. They've been led astray by a prosperity gospel. Então eles se apartaram daqui e seguiram um evangelho da Led prosperidade. astray by this teaching or that E teaching. eles foram apartados, se apartaram-se por causa daquele ensino aqui ou aquele lá. And in the midst of all this E no confusion, meio de toda essa confusão, some have just become disillusioned and gave up. alguns eles se tornam desiludidos e eles Some desistem. have been offended. Alguns ficam ofendidos, Some have been discouraged. alguns se desencorajam. Many reasons why the ones who at one time were in the race are no longer in the race. Muitas razões para explicar porque tantos que estavam correndo a carreira agora saíram dela. May we have that living testimony to woo them back to Christ. Talvez nós possamos ter esse testemunho que possa guiá-los de volta para The Cristo. Lord is jealous for them. O Senhor tem ciúme por eles. Because remember what that one brother shared about an overcomer. Porque lembre-se o que o irmão disse acerca do vencedor. It's one that's in the race at the very end. É alguém que continua na sua carreira até o fim. We want our brethren recovered. Nós queremos ser restaurados. In our own, if we look at by our own sight, Por exemplo, posso olhar algum irmão e na minha própria vista, we would say it's impossible. eu digo, para ele ser restaurado é impossível. And in our sight, it is impossible. Sim, aos nossos olhos pode ser impossível. But praise God. Graças a Deus. From His sight, nothing is À impossible. vista de Deus, nada é impossível. And we are those that are standing for the testimony of the Lord in His interest among every brother and E sister. nós devemos ser aqueles que se ponham de pé pelos interesses do testemunho do Senhor para cada irmão e irmã. And because we know that preciousness of the blood of the E Lamb, porque nós temos conhecido a preciosidade do sangue do we Cordeiro, know that we're nothing. nós sabemos que não somos nada. But we're thankful how He's cleansed us and brought us back. Mas graças a Deus que Ele nos purifica, Ele nos lava e nos traz de volta para We Ele. can't do anything in ourselves. E nós mesmos não podemos fazer But nada. we stand and made right in Him. Mas nós podemos ficar firmes nele mesmo. And because we have that living testimony in our life Porque temos esse testemunho vivo em nossas of Jesus vidas, being Lord, que Jesus é o Senhor. then there's a willingness to love not our life unto death. Então há uma possibilidade, uma maneira de nós amarmos, não amarmos a nossa própria vida. If we don't know the blood of the Se Lamb, conhecemos o we sangue do don't know Cordeiro, the power of our testimony, se conhecemos o poder do nosso there's testemunho, no way we lay our lives down. então não tem. Já no nosso meio deixar o seu primeiro What do amor. we do? O que nós vamos fazer? We maintain our first love for Him. Nós mantemos o nosso primeiro amor por Ele. There were those who were going through a lot of suffering. Não, eles estão na verdade derramando as suas vidas em testemunho daqueles que não estão seguindo o Senhor. They're desiring to win them back to Christ. E o desejo deles ao vencerem é que os demais sejam trazidos de volta a Cristo. Even in a group where there was a Jezebel teaching, Mesmo num grupo mencionado lá onde tinha um ensino de such Jezabel, false teaching,
um ensino falso de tal teaching maneira. of the Antichrist. Era o ensino de anticristo. In the midst there were those that were going to stand for the testimony of the Lord. Mas no meio daqueles, ainda havia aqueles que se And ficavam em once pé do could see testemunho do this Senhor. contrast. Então você pode ver no meio deles esse contraste. This is the call for us in this hour. Irmãos, esse é um chamamento para nós nessa hora. So often as we're among brothers and sisters, Com frequência, no meio dos irmãos e irmãs, people misunderstand us. as pessoas nos compreendem They erradamente. don't appreciate us. Eles não nos They apreciam, neglect us. eles nos And we negligenciam, get offended. nós ficamos ofendidos. And instead of overcoming in the midst of it, we leave. Então, ao invés de ser um vencedor no meio dessas coisas, nós deixamos. No, brothers and sisters. Não, irmãos. Once we see the preciousness of the blood of the Lamb Uma vez que vimos a preciosidade do sangue do and Cordeiro all that is involved in the testimony of e that, tudo que está envolvido nesse testemunho, and once the testimony of our heart is that Jesus is Lord, e uma vez que o testemunho do nosso coração é que Jesus é o Senhor, we are just like Peter. nós seremos exatamente como Pedro We foi. have nowhere to go Nós não teremos nenhum lugar para ir, because he has the words of eternal porque life. só Ele tem palavras de vida eterna. We stand for him in the midst of the difficulties and challenges that we face. Então ficamos em pé no meio dessas coisas por causa do testemunho, pela fé que temos nele. Because we know of his all sufficiency. Porque conhecemos toda a suficiência de Cristo para nós. Sometimes when we think of this matter of the overcomer, Algumas vezes, quando pensamos nesse assunto do vencedor, we can all, some of the younger ones can think this is just for old people. os jovens podem pensar, não, o vencedor é só para os velhos. No, Não. it's not related to how long we've known the Lord. Ser um vencedor não tem nada a ver com quanto tempo conhecemos o Senhor. You can have been known the Lord, say, 1 week. Você pode ter conhecido o Senhor por apenas uma semana. The Lord returns. E o Senhor volta. You can be an overcomer. Você pode ser um vencedor. What's an overcomer? O que é um vencedor? As we've been sharing these days, Como compartilhamos nesses dias. it's one that's simply faithful with what the Lord has put in our hands. É alguém que age com fidelidade naquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Some of you younger ones, you might not have a great biblical knowledge. Então, talvez alguns de vocês jovens não tenham grande conhecimento You bíblico. might not have a lot of experiences Talvez with the você Lord. não teve ainda grandes experiências, muitas experiências com o Senhor. But you know that He loved you and saved you. Mas você sabe que Ele te amou e Ele te salvou. You have the desire to live for Him. Então você tem que ter esse desejo no seu coração de Be viver para faithful Ele. and walking right where you are. Seja fiel, caminhe com Ele, ande com Ele onde você está. That's an overcomer. É isso que é um vencedor. And some of the older ones E here, talvez alguns dos mais velhos aqui, they say, maybe I've wasted my life. você pode dizer assim, talvez eu desperdicei minha vida. I've known the Lord many Eu years. conheço o Senhor por tantos anos. I've made a mess of my life. Eu fiz uma bagunça da minha vida. There's no way I can be an overcomer. Não tem nenhuma maneira de eu me tornar um vencedor. Don't accept that lie. Não aceite essa mentira. Today, if you hear His voice, Hoje, se ouvirdes a sua voz, and if we surrender to Him, se nós nos rendermos a Ele, allow that blood of the Lamb to cleanse us. permitir que o sangue do Cordeiro nos limpe, Have that testimony within our heart that He's Lord. ter dentro do nosso coração esse testemunho de que Ele é o Senhor, As we repent and we get back in the race nós nos arrependemos e voltamos de novo para a and corrida. continue the remaining days of our life faithful to Him, E durante os dias que nos restam, nós continuamos em fidelidade diante dele. that's an overcomer. É isso que é um vencedor. Doesn't matter if we're young or we're old. Não é uma questão de ser novo ou ser velho, It's all a matter of that life we have with mas Him. a questão é da vida dele que tem dentro de nós. It's out there for everybody. E ela está disponível para cada um de nós. Thank you. And as we've said in previous days, Como dissemos nos dias anteriores, this call of being prepared essa questão do chamamento para estarmos preparados isn't a call for us to be sinless perfect. não é um chamado para termos uma vida perfeita e sem pecado. No. Não. If somebody was sinless perfect, they wouldn't need the blood of the Lamb. Se alguém fosse perfeito e sem pecado, ele não precisaria do sangue do Cordeiro. But as we sin, Mas quando pecamos, we confess it confessamos and we get back in the e race. voltamos a correr a nossa We're carreira. thankful for the power of the blood of the Lamb. Somos agradecidos pelo poder do sangue do Cordeiro. Because it's not a matter of if we're going to sin. Porque não é uma questão se nós pecarmos, It's a matter of when. é uma questão de quando pecaremos. And one of the beautiful things about the blood of the E Lamb, uma das coisas maravilhosas acerca do sangue do Cordeiro, it doesn't look at the size of your sin. The size, big or small. Ele não nos apresenta de acordo com o tamanho do nosso pecado. In our minds, Nas nossas mentes, we have what we think are big sins, nós temos o que nós chamamos de grandes pecados and we have little sins. e
pequenos pecados. We call them white lies. Nós chamamos eles de pecados brancos. And so, sometimes if we do a little sin, Algumas vezes, então, se nós pecamos aquele pequeno pecado, we confess that. That's good. nós confessamos lá, é pequeno, tá bom, tá But resolvido. those big ones, Mas aqueles grandes, oh, ah, does the blood work for those? mas o sangue, ele trabalha para um tanto para o outro? Yes. Sim. Maybe we totally turned our back on the Lord. Nós totalmente nos voltamos para o We Senhor. walked away into the world. Nós vamos caminhar até o fim dessa We vida. committed horrendous acts. Nós vamos, então, fazer essas coisas. Maybe for years we've been walking away from the Lord. E talvez muitas vezes, irmãos, por anos, nós temos caminhado no mundo Your afastado back do has Senhor. been to Him for years. Nós temos voltado as costas para Ele por anos, muitas vezes. You maybe think you have walked many miles or many kilometers away from the Lord. Então você acha, eu já caminhei tantos quilômetros para longe do Senhor. What's the distance back to the Lord? Qual a distância? Você está lá longe. Qual a distância para você voltar para o Senhor? One step. É um passo só. No matter how far away from the Lord we've walked, Não importa o quão longe do Senhor nós nos afastamos. it's always one step back. O que nos separa dele é só um passo de volta. Is that humbling ourselves, Humilhe-se, confessing our sin, confesse o seu pecado, allowing the blood of the Lamb to cleanse us, permita o sangue do Cordeiro te limpar, surrendering to Him as Lord, renda-se a Ele como seu Senhor. continuing on. Continue a prosseguir. Don't listen to the accuser of the brethren. Não escute o acusador dos irmãos. We have that overcoming life Nós living within temos us. vivendo dentro de nós a vida que vence. And He has done a great job of confusing us about it. E nós temos sido tão confundidos aqui nesses assuntos. And we simply desire this day Mas hoje nós simplesmente desejamos that some of that mystique could be removed. que algumas dessas coisas místicas na qual temos acreditado sejam And we can removidas, see something of the simplicity of para it. que possamos ver algo da simplicidade That's the envolvida normal nisso. Christian life. Isso é a vida cristã normal. And as we mentioned the other day, Como mencionamos outro dia, it is impossible é impossível in ourselves, em nós mesmos, but simple in Him. mas para Ele é muito simples. Our brother Christian Chen, when he was speaking of being an overcomer, O nosso irmão Christian Shen, quando ele falava acerca do vencedor, he said an overcomer is one who has been overcome by the love of Christ. ele diz que um vencedor é alguém que foi vencido pelo amor de Cristo. Overcome by the love of Christ. Ele vence pelo amor de Cristo. And now lives to serve his master. E agora ele vive para servir o seu mestre. Does that sound like someone else? Isso soa como outra pessoa? It sounds like a bondservant. Isso não soa como escravo de amor? What was a bondservant in the Old Testament? Você lembra daquele escravo de amor lá no Antigo Testamento? He was set free. Ele foi liberto. He could go his way. Ele podia seguir o seu caminho. He said, no, I love my Ele master falou, and his não, house. eu amo meu mestre e a sua casa. I'm going to stay here and Eu serve. quero ficar aqui e continuar a servi-lo. We start, the more we see of the simplicity of overcoming, Mais e mais que vemos da simplicidade do que é ser um vencedor. we actually see that it gets used in many ways throughout scriptures and many names. Nós vamos ver que essa questão do vencedor aparece de muitas maneiras variadas e em expressões diferentes através da Bíblia. We could say it's a bondservant. Nós podemos dizer que o vencedor é um escravo de amor. It's a disciple of the Lord. Podemos dizer que é um discípulo do Senhor. It's one that's simply living for Him. Vencedor é alguém que simplesmente vive para Ele. May we be those. Sejamos esses. And I like to just think that that overcomer is one who's prepared for his return. Eu também gostaria de dizer que eu penso que um vencedor é alguém que está preparado para a volta dele. And there's an interesting thing about that. É algo interessante sobre isso aqui. We will find as a believer Nós nos encontraremos como cristãos, como crentes. there's a little phrase a brother in Richmond uses. Tem uma frase que um irmão lá em Richmond ele usa. People will say, are you ready to share? Algumas pessoas perguntam assim para ele, vai perguntar para ele, você está pronto para compartilhar? I'm ready, but never ready. Ele diz, estou pronto, mas nunca pronto. We're always ready, Estamos todos prontos, but we also see in ourselves mas também vemos em nós mesmos we're never ready que nós nunca estamos prontos. because there's still work to be done. Ainda tem uma obra que precisa ser feita em nós. But at that appointed time, Mas naquele momento presente, I'm ready. então podemos dizer, estou pronto. But if He delays, Mas se ele demorar, not ready yet. eu não estou More totalmente work to pronto be ainda. done.
mais obra, mais More trabalho. learning of Him. Eu tenho que aprender mais e mais dele. And I appreciate Paul's encouragement on this matter of overcoming. E eu aprecio a maneira que Paulo encoraja-nos acerca dessa questão do vencedor. Let's close by looking back at Romans chapter 8. Vamos fechar olhando em Romanos capítulo 8. We mentioned earlier Romans 8 about how who can bring a charge against God's elect. Nós mencionamos anteriormente em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? And then in verse 35, who can separate us from the love of No Christ? 35 ele fala, quem pode nos separar do amor de Deus? And all the things that we see in this day and time, tribulation, distress, the persecution, famine, nakedness, and peril. Então ele diz, quem nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? But then you come to verse 37. Aí você chega no 37. He says, but in all these things, Em todas essas coisas, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Overwhelmingly conquer. Somos mais que vencedores. That's that root word for overcoming again. Aqui a raiz da palavra para vencedor novamente. Not just conquering, Não apenas conquistadores, but overwhelmingly conquering. mas mais do que conquistadores ou vencedores. Through Him, Através dele, not in ourselves, não em nós mesmos, but through Him mas por meio daquele that has loved us. que nos amou. And because of that, we can have it settled in our E hearts. por causa disso nós podemos ter isso resolvido em nossos corações. Paul was able to say, I am convinced Paulo pode dizer, eu estou convencido that nothing will separate us from the love of que Christ. nada pode nos separar do amor de It Cristo. was a settled issue within Paul's Essa era heart. uma questão resolvida no coração de But Paulo. brothers and sisters, as we're going on, À medida que prosseguimos nessa many of vida, us are at many different phases of life. muitos de nós enfrentarão fases difíceis na nossa vida. But regardless of the phase of life we're in, Mas indiferente de quais sejam essas fases da nossa vida, we can be those overcomers. nós podemos ser aqueles que vencem, It's made available to each and every one of us. que isso está disponível para cada um de nós. And how there's that desire E como Ele deseja. to really allow the Lord to form His life E amongst us. como nós desejamos que a vida do Senhor ela seja realmente formada em That nós. we be those that overwhelmingly conquer through Him. Para que sejamos aqueles que serão encontrados mais que vencedores, que conquistam através And be dele. the testimony that He's calling us to be in this hour. E será um testemunho que Ele nos chama a ser nessa hora presente. May we not be led astray Que nós não nos desviemos jamais from that simplicity in Christ. daquela simplicidade devida a Cristo. By His E grace, pela sua graça, may we be those that stay in the que race, nós sejamos aqueles que permanecerão na corrida, fixing our eyes on Him, fixando os nossos olhos sobre Ele giving all the glory to Him. e dando toda a glória a Ele também. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do return and worship You. Senhor, nos viramos em adoração a Ti. Lord, we are thankful for the life of Christ within us. Senhor, te agradecemos pela vida de Cristo que está em nós. We know there's a richness there that we have not really entered into. Sabemos que há uma riqueza nela que nós ainda não nos apropriamos. We have a desire to experience more and more of You. Nós temos o desejo de experimentarmos mais e mais de Ti. And then, Lord, in that, Senhor, e nisto, we could be those that stay faithful unto You. nós também sejamos aqueles que permanecem fiéis a Ti. Lord, I thank You for my brothers and sisters who have gathered together this weekend. Senhor, obrigado por esses irmãos e irmãs que o Senhor reuniu aqui nesses dias. Each one here has many different challenges in life. Cada um deles tem diferentes desafios na sua vida. But I'm thankful, Lord, for Your precious word. Eu sou grato, Senhor, por Tua preciosa That palavra. regardless of the challenge that any of them would face, Não importa os desafios que nos confrontam, we are certain nós estamos certos that in You they can overwhelmingly conquer de que no Senhor nós podemos vencer by Your grace. pela Sua graça. We're thankful we stand for one another. Nós te agradecemos porque ficamos em pé uns pelos For outros. those that are having troubles, Por aqueles, Senhor, que têm tido Lord, with Your great dificuldades, grace, that love come in and flood their que a hearts. Tua grande graça e Teu amor venham e inunde o coração deles. Woo them back to Yourself. Traga-os de volta para Ti. For ones that are attracted by the things of this world, Para aqueles que estão sendo atraídos pelas coisas desse mundo, we pray the love of Christ would capture. oramos para que o amor de Cristo possa capturá-los, They could see the vanity of this world, para que eles possam ver o quão vão esse mundo that é. path of death, Ele leva ao caminho de morte. or whatever might be
trying to woo us away from you. Senhor, seja o que for que estiver tentando nos desviar de Ti, We want to be those that are looking away unto you, nós queremos ser aqueles que olham para o Senhor, standing with our brothers and sisters, ficando em pé pelos irmãos e irmãs, that we could be the testimony you're calling us to be in para que this hour. sejamos o testemunho que o Senhor nos chama a ser nessa hora. We desire for you to return, Lord, Senhor, desejamos que o Senhor volte and by your grace for you to make us ready. e pela Tua graça, deixa-nos prontos. In thy name we pray. No Teu nome nós oramos. Amém.